programa de alfabetização do Instituto Alfabeto já alfabetizou milhares de crianças por todo o país. Com base na ciência cognitiva da leitura, o grande material que nos referencia acerca do bom currículo de alfabetização é um livro chamado ABC do Alfabetizador. Nele nós temos todo o estado da arte sobre os conceitos, os fundamentos, os pré-requisitos e os requisitos de um bom processo de alfabetização. O livro carro-chefe do programa de alfabetização é chamado de Aprender a Ler. Ele dispõe de 20 textos, dos mais variados gêneros e tipologias textuais, além do livro gigante, com mais 22 parlendas, cantigas e histórias para serem lidas e relidas com os alunos, para que possamos desenvolver a familiaridade com livros, para que possamos desenvolver o gosto pela leitura por parte desses alunos. Não são textos para a criança ler, são textos para o professor ler para o aluno. E é por isso que esse professor também recebe um material de apoio, tanto Aprender a Ler quanto o livro gigante. Ele tem um manual onde o professor recebe dicas sobre como explorar cada leitura para promover o desenvolvimento da compreensão dos alunos, ampliando o vocabulário, fazendo perguntas de inferência, discutindo elementos de coerência e de coesão, estrutura sintática do próprio texto, tudo isso desde o primeiro ano de escolaridade. Dentro do livro Aprender a Ler, nós temos blocos. Nós temos um bloco em que trabalha-se os sons das letras, e aí é preciso ficar muito claro que não há um ensino do som das letras. Quem faz isso é fonoaudiólogo. Enquanto professores, a gente brinca para que a criança perceba que a letra tem um nome, e quando eu vou ler, eu não leio o nome das letras, eu leio pronunciando o som das letras. E isso já é ponto pacífico aí dentro de toda a literatura. A própria Base Nacional Comum Curricular já prevê que as crianças recebam orientações explícitas, sobre as relações entre fonemas e grafemas, e o professor recebe um outro material de apoio chamado Manual de Consciência Fonêmica, cheio de atividades de análise e síntese de fonemas, promovendo na criança o princípio alfabético, qual seja, aquele princípio de que se eu mudo a letra, eu mudo o nome, se eu mudo o nome, eu mudo o som, se eu mudo o som, mudo a palavra. Além do bloco Brincando com Sons e além do livro Manual de Consciência Fonêmica, nós vamos ter dentro do Aprender a Ler um bloco azul chamado Hora de Ler. Ali é o momento de colocar a criança para praticar a leitura. Além do bloco Hora de Ler, você também tem o bloco Já Sei Ler e os mini-livros, que são verdadeiras oportunidades de textos calibrados para desenvolver a fluência de leitura dos alunos. A fluência de leitura é algo muito estudado internacionalmente, e hoje nós ficamos muito felizes ao vermos aí no Brasil inteiro os alunos de segundo ano realizando atividades de contabilização da fluência de leitura, quantas palavras por minuto. E eu me lembro muito bem que há 20 anos, quando o Instituto Alfabeto já pregava, já trazia essas atividades, que havia um certo estranhamento. Hoje não mais, já é ponto pacífico que uma criança, ao final do primeiro ano, precisa ler entre 60 e 80 palavras por minuto, ao final do segundo ano, mais de 90 a 100 palavras por minuto, terceiro ano, 100 a 110, quarto ano, 110 a 120, e no quinto ano, mais de 130 palavras por minuto. É evidente que a fluência não é só velocidade, ela também é precisão na leitura, É preciso ler com menos de 5% de erro naquele minuto, e ela também é o respeito à prosódia, ela é o respeito à pontuação. Sem o respeito à pontuação, não há fluência de leitura, e isso inviabiliza a compreensão. Na parte de escrita, nós temos o bloco chamado Correto, que é onde a atividade é toda desenvolvida para explicar às crianças o código ortográfico. Veja bem, se a gente ensina o código alfabético no processo de alfabetização, no processo de ensino da escrita, é preciso ensinar se é com G ou com J, se é M antes de P e B, e todas todo o regramento, na verdade, desse processo de aquisição do código ortográfico vai estar no bloco vermelho, dentro do livro Aprender a Ler, chamado Bloco Correto. Após o Bloco Correto, essa aula vem para
chamado bloco É Assim que se Escreve. É onde o aluno vai aprender a produzir frases. E é muito importante que a gente compreenda que na perspectiva de construção de frase, o que seria uma frase sintaticamente correta? É aquela que tem sujeito, verbo e predicado. E isso já é ensinado ao aluno desde o primeiro ano por meio do bloco É Assim que se Escreve. Além disso, nós temos o bloco Redação, onde a gente vai ensinar o aluno a pensar na produção de texto. Ele ainda não tem autonomia para escrever o seu texto, o professor será o escriba, mas esse aluno vai aprender a transformar uma lista num texto narrativo, a transformar uma poesia num texto em prosa, a construir os elementos de uma história junto com o seu professor. Como material de apoio, essa turma também recebe cartelas, cartazes, letras de alfabeto móvel e os bonecos alfa e beta, que são, na verdade, os instrumentos para usar e realizar as atividades de análise e síntese de fonemas do Manual de Consciência Fonêmica. O teste de leitura é recomendado que seja aplicado ao final das lições 5, 10, 15 e 20, e aí uma pessoa devidamente orientada e encaminhada, né, treinada pelo Instituto Alfabeto, junto à Secretaria de Educação, vai verificar a leitura desse aluno não ao final do ano, mas ao final da lição 5, acusa-se aí mais ou menos uma média de 8 a 10 dias a cada lição, então isso vai dar mais ou menos no mês de abril, né? No final da lição 10 você tem um teste ali mais ou menos no final de junho e julho, ao final da lição 15 um teste em setembro e ao final da lição 20 um teste que vai aferir 3 habilidades: se a criança decodifica, se a criança tem fluência e se a criança compreende o que ela lê ou o que alguém vai ler para ela. Essa é a proposta do trabalho de alfabetização e eu repito, né? Todo o trabalho de conhecimento de mundo, de gêneros, tipologias textuais, de fazer a criança pensar, ele é fundamental de ser desenvolvido na proposta de alfabetização. Entretanto, o livro que a criança vai ampliar a sua velocidade de leitura é exatamente o livro que está calibrado para a sua capacidade leitora, que são os mini-livros, né? Se eu estou na lição 3, eu destaco 5 historinhas com os fonemas das vogais e do L. Se eu estou na lição 4 do livro Aprender a Ler, eu vou destacar mais 5 historinhas com os fonemas das vogais, do L e do M, e assim sucessivamente. E é muito rico ver o brilho nos olhos das crianças, porque elas se sentem capazes de ler as histórias que são oportunizadas a cada etapa, a cada processo de alfabetização dentro dessa sistemática da instrução fônica.